Olá, bem-vindos à quarta aula do curso Introdução à Aprendizagem Estatística e à Ciência de Dados em R. Nesta aula 4, nós vamos ver seleção de variáveis, aproximação do erro fora da amostra com o critério BIC. Vamos ver também o método do melhor subconjunto e seleção progressiva e seleção regressiva de variáveis. E também vamos ver métodos de regularização, como Rich, Lasso e ElasticNet. Então, vamos começar lembrando que a gente viu na última aula, no exemplo onde nós vimos esse balanço entre ajuste versus complexidade. Então, lembrem que a gente viu esse exemplo com essa função objetivo f, que era a função f de x igual a seno de π vezes x, onde a gente tinha erro zero de medida e então a variável resposta era exatamente igual a f de x. Então, nesse exemplo, a gente considerou duas classes de modelos, a classe G1, que eram as funções constantes, e a classe X2, que eram as funções lineares, com dois parâmetros. E também nesse exemplo, nós consideramos amostras com somente dois pontos. Então, no caso da classe de funções constantes, para ajustar a melhor função, a gente pegava a função constante que passasse exatamente no meio do y desses dois pontos. Por outro lado, no caso da classe de funções lineares, para ajustar o melhor modelo, a gente pegava simplesmente a reta que passa por esses dois pontos. Em particular, na classe aqui da direita, a gente teria erro zero dentro da amostra, porque a reta vai passar exatamente pelos dois pontos da amostra. E neste caso, nós comparamos a decomposição em variância e viés ao quadrado, que me dá o erro quadrático médio de cada uma dessas classes, de cada um desses estimadores da função objetivo. Então, se vocês lembram estes gráficos, aqui a gente tinha desenhado para 100 amostras diferentes quais foram as retas estimadas. No caso da esquerda, no modelo G1, que eram as retas constantes, e no caso da direita, as retas, as funções lineares que passavam pelos dois pontos da amostra. Então, nós vimos que no caso do modelo G1, mais simples, nós podíamos construir essa função g barra, que era a média de todas as funções estimadas em cada ponto, e nos dava essa reta aqui vermelha passando bem no meio. Então, a diferença entre essa função g barra e a minha função objetivo me dá a medida do viés ao quadrado, se eu fizer essa esperança, essa diferença da esperança com a função objetivo ao quadrado, eu vou obter o viés dessa classe, o viés ao quadrado. E por outro lado, se eu olhar a variabilidade de cada uma dessas estimativas para cada ponto de x em relação a essa função g barra, eu tenho a medida de variância neste exemplo, depois integrando para todos os pontos x que eu tiver no meu domínio. Então, nesse exemplo, nós vimos que a variância mais o viés ao quadrado da classe G1, que eram as funções constantes, era igual a 0,75. E no caso das funções lineares, nós vemos que a função g barra aqui aproxima melhor a minha função objetivo, por isso que o viés era um pouquinho menor que no caso das funções constantes aqui, mas a variabilidade é muito grande, porque eu tenho uma amostra pequena. Então, nesse caso, a soma da variância mais o viés ao quadrado dá 1,90, ou seja, bem maior que o erro quadrático médio no caso das funções constantes. Portanto, nesta situação em que a gente tem poucos dados, a gente tem que escolher, digamos, a opção é escolher o modelo mais simples, porque eu vou ter um ajuste versus complexidade melhor, no sentido que o erro quadrático médio de predição é menor que no caso de eu escolher um modelo mais complexo, mas que tem uma variância muito alta. Então, o preço
por usar um modelo muito complexo nessa situação, é alto em questão de erro fora da amostra. E um outro gráfico que a gente viu também na aula passada é esse gráfico aqui, onde a gente tem as diferentes curvas de erro em função da complexidade do meu modelo. Então, no exemplo anterior, a gente considerou somente duas classes de modelos, né? A G1, que tem somente um parâmetro, e a G2, que tem dois parâmetros. Mas se eu fizer isso, se eu considerar um conjunto maior de modelos, por exemplo, incorporando ainda mais parâmetros e observar o que acontece com as curvas de erro fora da amostra, erro dentro da amostra, viés, variância, eu teria um desenho parecido, um gráfico parecido com o que a gente tem aqui. Então, a gente vê que na medida em que a complexidade do meu modelo aumenta, a minha variância, em geral, aumenta, porque eu tenho uma classe cada vez maior, então, poder selecionar a melhor função dentro dessa classe leva a você ter uma variabilidade alta, então por isso que essa variância vai aumentando com a complexidade. E por outro lado, o viés, onde aqui estou considerando o viés ao quadrado, não é só o viés, é o viés ao quadrado, que aparece na decomposição do erro quadrático médio, mais o sigma quadrado, que seria o erro irredutível. Então, se eu considerar essas duas componentes na decomposição do erro como sendo similares, estando relacionadas, então eu considero as duas juntas, digamos, eu tenho que essa quantidade vai decrescendo com a complexidade, porque quanto maior a minha classe, eu tenho mais chances das minhas funções candidatas nessa classe poderem aproximar melhor a minha função objetivo. Então, o viés vai diminuindo com a complexidade do modelo. E nós sabemos que, pela decomposição do erro em viés ao quadrado mais variância, mais o erro irredutível aqui, que o erro fora da amostra é a soma do viés ao quadrado mais variância e mais o erro irredutível. Então, a curva azul aqui é exatamente a soma das curvas laranjas e rosa aqui. E por outro lado, o erro dentro da amostra, nós sabemos que ele vai diminuindo com a complexidade, porque quanto mais parâmetros eu tiver no meu modelo, mais chances eu tenho de ajustar melhor a amostra de dados. Então, esse erro vai diminuindo com a complexidade. Isso não significa que esse erro seja um bom estimador do erro fora. Isso é uma coisa que nós conversamos. Então, no início, vejam que quando a complexidade é baixa, essas duas curvas, o erro fora e o erro dentro, são bastante similares, mas a partir de um ponto, elas começam a se afastar. Então, você tem um erro fora que começa a subir, porque a complexidade começa a ser muito alta, e o erro dentro da amostra continua diminuindo. Então, nesse momento é onde a gente começa a ter o que se chama como superajuste. O seu superajuste seria a partir do ponto em que o meu erro fora da amostra começa a crescer, em função da complexidade que eu estou usando, e o erro dentro, ele continua diminuindo. Então, essa diferença caracteriza o superajuste do meu modelo, considerando que aqui nós temos uma amostra fixa e o que estamos variando é a complexidade. Então, vamos lembrar também o modelo linear que a gente viu na aula 2 do curso. Então, o modelo linear estava definido a partir dessa família G de funções, e essas funções estão definidas como aqui o produto interno entre o vetor x de covariáveis e um vetor beta, que eu estou considerando o vetor em RP mais 1, considerando o intercepto aqui, e lembrando que no vetor x a gente adiciona uma componente adicional com um valor 1, para poder expressar essa operação aqui de uma forma mais simples, mais compacta e sem ter que considerar o intercepto de forma separada. Então, aqui eu estou considerando que x tem uma primeira componente
igual a 1, e x, portanto, é um vetor que também está em Rp mais 1, e beta é um vetor neste mesmo espaço Rp mais 1. Então, lembrando que temos as expressões para o x e para o beta, e para essa operação de x transposto beta, aqui considerando então o intercepto e os p coeficientes que multiplicam cada uma dessas covariáveis no vetor x. E o nosso erro estimado dentro da amostra era definido desta forma, então como 1 sobre n, a soma das diferenças entre a minha resposta, que eu tenho na amostra, e a minha predição, que seria a minha predição dentro da amostra com esse vetor beta. E essa diferença ao quadrado. Então, esse é o erro estimado dentro da amostra que a gente já viu. Então, lembrando que, em geral, para o modelo linear, a gente escolhe o vetor beta que minimiza esse erro estimado dentro da amostra. A gente denota esse vetor ótimo por beta chapéu e a gente então escolhe como função para predizer novos dados essa função GD aqui de x, que vai ser o x transposto vezes o vetor estimado. Lembrando que a gente consegue encontrar esse vetor beta chapéu de forma única somente quando as colunas da minha matriz X são linearmente independentes. Nesse caso, a gente tem uma solução única para esse problema. Quando isso não acontece, a gente teria mais de uma solução. Então, não está claro como que a gente escolheria essa função aqui, esse vetor beta chapéu, para construir uma função preditora. Existem diferentes escolhas. A gente poderia escolher um beta chapéu com determinada propriedade. Isso é um pouco o que a gente vai ver hoje com a regularização desta função de erro dentro da amostra. Então, isso é somente para a gente lembrar qual era o critério que nós utilizávamos para estimar o vetor beta por mínimos quadrados no caso do modelo linear. E então, no caso do modelo linear, nós podemos fazer uma analogia com o que nós vimos nessas curvas de erro em relação ao número de variáveis, porque o que seria nesta situação do modelo linear a complexidade do modelo? Então, imaginemos que nós temos vetores com p mais 1 componentes, onde p é um valor bastante alto. Então, eu posso imaginar que se eu fizer alguns coeficientes, se eu excluir, de certa forma, algumas covariáveis do meu modelo, eu tenho um modelo mais simples, com menos parâmetros. Por outro lado, se eu incluir todas as covariáveis, eu vou ter um modelo mais complexo. Então, de certa maneira, aqui a complexidade, no caso do modelo linear, está dada pelo número de covariáveis que eu adiciono no modelo. Então, se eu pensar essa complexidade como número de variáveis no meu modelo, eu vou ter esse tipo de comportamento das curvas de erro. Então, o que acontece? Nós gostaríamos de poder escolher a melhor complexidade para o conjunto de dados que a gente tem. Então, a gente precisa ajustar a complexidade do modelo em relação à quantidade de dados, à qualidade dos dados que nós temos disponíveis. Isso a gente viu no exemplo comparando as duas classes, a de funções constantes e a de funções lineares. Nós devemos ajustar a complexidade do nosso modelo aos dados disponíveis e não à função objetivo f. Então, como que eu faço para ajustar essa complexidade no caso do modelo linear, por exemplo, com muitas covariáveis? Bom, é isso o que a gente vai ver nesta aula. Então, esse é o problema de seleção de variáveis. Então, no modelo linear em alta dimensão, isto é, quando P é grande em relação a N, em geral, não podemos usar o método de mínimos quadrados irrestrito, porque a gente viu que existem vários problemas como colinearidade, uma matriz X que não tem colunas, então, linearmente independentes e, portanto, o estimador não está bem definido, não é único. Então, existem muitos problemas e dificuldades em usar
o método de mínimos quadrados e restrito no caso em que P é grande. E essa é uma situação que hoje em dia acontece cada vez mais na prática. A gente tem, em geral, conjuntos de dados onde a gente tem um número grande de variáveis preditoras em relação ao tamanho da amostra, e a gente precisa fazer uma seleção dessas variáveis. Então, na maioria das vezes, nós estamos interessados em ajustar um modelo linear num conjunto menor de variáveis preditoras, ou seja, nós gostaríamos de fazer uma seleção de variáveis dentro do conjunto de variáveis que nós temos disponíveis. Então, esta seleção de variáveis tem a vantagem de aumentar a interpretabilidade do modelo e reduzir sua complexidade, evitando o superajuste. Ou seja, se eu consigo selecionar um conjunto menor, eu vou ter uma possibilidade maior de interpretar o que acontece com a minha resposta em função dessas variáveis. Eu vou conseguir selecionar algumas variáveis que sejam relevantes para predizer essa variável resposta. E, por outro lado, reduzindo a complexidade, nós vimos que eu vou estar mais perto da minha curva de erro fora da amostra, que é o que me interessa aproximar. Então, vou evitar dessa forma o superajuste. Então, uma primeira ideia seria utilizar os métodos de validação ou validação cruzada para escolher o melhor subconjunto de variáveis. Mas este procedimento seria excessivamente demorado e não proporcionaria um único subconjunto de variáveis. Ou seja, se nós utilizarmos os métodos de validação cruzada que nós vimos na aula passada para selecionar variáveis, lembram que a gente dividia o conjunto de treinamento em alguns lotes com o mesmo tamanho, aproximadamente o mesmo tamanho, 5 ou 10 lotes, e em cada rodada, para cada um desses lotes, a gente separava um lote desses e usava como validação, e usava o restante da amostra como amostra de treinamento. Mas se eu fizer isso, eu deveria, por exemplo, fixar o número de variáveis para comparar os modelos, mas em cada iteração eu poderia ter um subconjunto diferente. Então, acabaria não tendo como resultado um modelo fácil de interpretar. Então, não é fácil utilizar validação ou validação cruzada para selecionar as variáveis diretamente, porque todos os subconjuntos possíveis não estão ordenados. Então, eu preciso escolher de alguma maneira o melhor representante para cada número de covariáveis. Então, se nós não pudermos aproximar diretamente o erro fora da amostra, utilizando os métodos de validação ou validação cruzada, como nós vimos na aula passada, será que é possível a gente aproximar esse erro fora da amostra utilizando o erro dentro da amostra que a gente realmente consegue calcular? Então, existem algumas abordagens que tentam aproximar com uma fórmula a curva do erro fora da amostra, que é a curva aqui em azul, em função da complexidade da minha função obtida, ou seja, da complexidade do modelo que eu estou utilizando. E isso é feito ajustando o erro estimado dentro da amostra com uma penalidade. Então, é como se eu pegasse a minha curva aqui em verde, que é a curva do erro dentro da amostra, e eu adicionasse um termo para tentar aproximar a curva azul. Isso é feito, por exemplo, utilizando o critério bayesiano da informação, que é mais conhecido como BIC, e que está definido da seguinte forma. Então, o BIC para uma dada função g é o erro estimado dentro da amostra para essa função, mais o logaritmo de n dividido por n, vezes o número a complexidade, um valor que representa a complexidade dessa função, que neste caso seria o número de variáveis. Se eu estou no problema de seleção de variáveis, a complexidade estaria dada pelo número de variáveis que eu estou incluindo no modelo, e vezes uma estimativa da variância do erro
de medida, que é epsilon, que a gente definiu como epsilon. Então, esse sigma chapéu ao quadrado seria uma estimativa do sigma quadrado, que é a variância do erro. Então, essa é a definição do BAC aqui no contexto de seleção de variáveis. O BAC é um critério bastante geral de seleção de modelos, não fica restrito ao problema de seleção de variáveis, mas neste contexto ele estaria definido dessa forma. Bom, a variância, esse sigma chapéu ao quadrado, tipicamente é estimada usando o maior modelo considerado, ou seja, se eu não conseguir utilizar todas as covariáveis, porque são muitas, eu posso restringir e aí estimar essa variância com o maior modelo que eu considerar. Isso é uma coisa um pouco mais técnica em geral. Os algoritmos que já estão implementados no R, eles já devolvem diretamente o BIC. Então, nós não precisamos calcular esse BIC de forma explícita. Em geral, já, os algoritmos nos devolvem o valor do BIC no caso de seleção de variáveis. Então, vejam que o BIC aqui é simplesmente o erro dentro da amostra ao qual eu adiciono um termo aqui que é positivo e que depende da complexidade do meu modelo. Então, esse termo aqui, digamos, desconsiderando esse primeiro fator log de n sobre n, vejam que é uma quantidade que estaria crescendo com o número de variáveis no meu modelo. Então, enquanto o erro dentro da amostra decresce com a complexidade, esse termo aqui de penalização, digamos, ele cresce com a complexidade. Então, eu espero que quando eu adiciono esses dois termos, eu vou obter uma curva em forma de U, como a do erro fora da amostra, que é a curva que, de fato, eu quero aproximar. Então, como podemos utilizar este critério bayesiano da informação para escolher o melhor subconjunto de variáveis? Então, a primeira ideia seria utilizar um método exaustivo, ou seja, eu vou considerar todos os possíveis subconjuntos de variáveis que eu tiver disponíveis e eu vou calcular, então, o BIC para cada um desses conjuntos e eu vou escolher aquele subconjunto que der o menor valor possível de BIC. Então, esse algoritmo se chama melhor subconjunto e está descrito aqui por esses passos. Então, primeiro, eu começo com a função mais simples, ou seja, aquela que não tem nenhuma covariável, que é somente um intercepto. Então, o intercepto, em geral, é estimado, se eu não tiver nenhuma covariável, eu vou estimar esse intercepto pela média das minhas variáveis respostas, aqui y barra. Então, eu defino essa função g0 de x como sendo a y barra para todo x. Então, este seria um modelo nulo, que não contém nenhuma variável preditora. Essa seria a minha primeira função candidata. E depois, o que eu vou fazer? Para cada valor de k entre 1 e p, que vai representar o número de variáveis preditoras que eu vou considerar em cada passo, eu vou ajustar todos os modelos possíveis que contêm exatamente k variáveis preditoras, que está dado por esse número combinatório. Então, quantos modelos possíveis eu tenho com k variáveis preditoras? Eu tenho, então, o número combinatório P escolhido em K, ou seja, eu pego as P variáveis e escolho K dentre essas P, sem importar a ordem, né, dessas variáveis. Então, eu tenho esse número de modelos que contém exatamente K variáveis. Então, para cada um desses modelos, eu vou escolher o melhor, ou seja, aquele que tem erro estimado dentro da amostra menor. E eu vou chamar a função correspondente de gk de x. Vejam, se eu estou considerando os modelos que têm o mesmo número de variáveis preditoras, o BIC, ou seja, o termo de penalidade, vai ser constante, porque o termo que eu adicionei ao erro dentro da amostra do BIC ficaria igual para cada um desses modelos. Então, aquele que tiver menor BIC vai ser aquele que tiver menor erro dentro da amostra, quando eu fixo o número de
variáveis preditoras. Então, fixando esse número de variáveis preditoras, basta que eu escolha aquele modelo que tem menor erro estimado dentro da amostra. E eu vou chamar, então, essa função de GK de x. Então, uma vez que eu escolhi, que eu selecionei, pré-selecionei, digamos, essas funções G0, G1, até GP, eu vou escolher uma delas usando ou uso validação cruzada ou uso um método de regularização como o critério Bayesiano da informação, que vai comparar o ajuste, ou seja, o erro dentro da amostra em relação à complexidade, tentando aproximar, então, o erro fora da amostra. Então, uma vez que eu pré-selecionei essas funções, eu tento ver aquela que tenha menor erro fora da amostra. Então, esse menor erro fora da amostra, eu posso tentar estimar ou por validação cruzada ou a partir de um método regularizado como BIC. Então, este é o algoritmo conhecido como melhor subconjunto. Ele é uma busca exaustiva no espaço de todos os modelos possíveis e, portanto, em geral, ele é muito custoso computacionalmente. Então, vamos ver aqui um exemplo de dados simulados, o que acontece com essa escolha do melhor subconjunto em função do número de variáveis. Vejam, aqui tem um exemplo onde eu tenho um modelo com, no máximo, 20 covariáveis. Então, aqui, quando eu tenho zero, significa que eu estou usando o modelo com somente o intercepto. E quando eu tenho 20, quer dizer que eu estou usando as 20 covariáveis disponíveis. Vejam que, tanto no 0 quanto no 20, eu tenho um único modelo possível, que é incluir todas as covariáveis, ou aqui não incluir nenhuma e usar simplesmente a média do y como intercepto. Então, para cada um desses números de variáveis, os pontinhos aqui em azul estão representando um dos possíveis modelos, ou seja, um dos possíveis subconjuntos com esse número de variáveis. Então, vejam que, dentre todos esses pontinhos azuis, ou seja, dentre todos os modelos possíveis, eu estou marcando aqui em vermelho o melhor deles, ou seja, aquele que tem erro estimado dentro da amostra, que é o que eu estou desenhando aqui no eixo Y, menor. Então, para cada valor do número de variáveis, eu escolheria o modelo aqui que representa esse pontinho em vermelho. E depois, para poder selecionar dentre todos esses pontinhos em vermelho, eu poderia usar ou validação cruzada ou usar o BIC que nós definimos antes. Então, vejam, o BIC, quando eu adiciono o termo de penalidade, vejam que a curva do erro estimado dentro da amostra, muda de comportamento. Agora, quando o número de variáveis começa a aumentar, ou seja, a complexidade aumenta, essa curva aqui começa a subir, porque já não compensa tanto a diminuição do erro dentro da amostra com a complexidade. Eu começo a ter uma complexidade que começa a pesar muito mais nessa soma de erro dentro da amostra e o termo de penalidade que tem a ver com a complexidade. Então, neste exemplo, o mínimo do BIC estaria dado aqui no modelo que tem 10 variáveis. Então, vejam que é um modelo que está bem no meio dos extremos, digamos. Não é um modelo mais simples, que teria um viés alto e uma baixa variância, e não é o modelo mais complexo, que teria um viés muito menor, mas uma variância muito alta, que faria com que o erro fora da amostra fosse muito grande. Então, neste exemplo, eu escolheria, segundo o BIC, um modelo que tem 10 variáveis, e dentro do conjunto de todos os possíveis modelos que tem 10 variáveis, que são todos os que estão desenhados aqui, eu escolheria exatamente esse pontinho vermelho, que é o que tem menor erro dentro da amostra. Então, vejam como fica a aproximação do erro fora da amostra usando o BIC. Então, aqui temos um exemplo
simplesmente considerando o erro fora da amostra, que seria essa curva laranja aqui, e o erro dentro da amostra, que seria a curva verde. Este é o mesmo exemplo que a gente viu antes, só que em vez de ter também as curvas de viés e variância, estamos considerando só o erro fora e o erro dentro da amostra. E também temos a curva com o BAC, que é o erro dentro mais a penalidade. Vejam como ficam essas curvas e vejam como o BAC está, de certa forma, reproduzindo o comportamento da curva do erro fora da amostra. Vejam que não interessa tanto o valor absoluto, senão o que interessa é a diferença entre este erro quando eu mudo aqui o número de variáveis, porque eu estou utilizando essas curvas para selecionar variáveis. Então, não importa tanto o valor absoluto do BAC, senão que ele está conseguindo ser minimizado, digamos, no mesmo ponto onde o meu erro fora está sendo minimizado. Isso que nos interessa do ponto de vista de seleção de modelos. Então, o BAC, ele pega o erro dentro da amostra, adiciona um termo de penalidade e com isso tenta aproximar o comportamento do erro fora da amostra de forma analítica, ou seja, com uma fórmula, sem recorrer aos métodos de reamostragem ou de validação cruzada para tentar aproximar diretamente esse erro fora, senão a partir de uma fórmula, de uma expressão fechada que eu posso calcular diretamente em função do erro dentro da amostra. Bom, então, digamos, o método do melhor subconjunto é uma solução factível para fazer seleção de modelos, mas o maior problema desse algoritmo é que ele faz uma busca exaustiva no espaço de todos os subconjuntos. Ou seja, se o P for grande, isto é muito custoso e pode ser inviável. Ou seja, verificar todos os modelos aqui que tem K covariáveis para K indo de 1 a P, quando P é grande, isso pode ser totalmente inviável do ponto de vista computacional. Então, uma opção seria restringir o número de covariáveis, então, em vez de procurar para todos os Ks entre 1 e P, eu tento obter essas funções G indo de um número de covariáveis entre 0 e R, com R um valor menor que P, ou eu tento fazer uma busca um pouco mais esperta, mais econômica e que não procure todos os modelos possíveis. Vejam que aqui, para cada K, eu tenho que verificar todos os possíveis modelos que têm K covariáveis. Esses eram todos os pontinhos azuis que a gente tinha no gráfico anterior. Mas será que é necessário a gente procurar todos os modelos? Porque, obviamente, que vai ter muitos que vão ter um erro alto e não vale a pena, talvez, a gente gastar tempo verificando todos os possíveis modelos e a gente, no final, vai ficar com somente um que minimize o erro dentro da amostra. Então, existem abordagens um pouco mais econômicas que tentam diminuir a complexidade, digamos, computacional deste método do melhor subconjunto. Então, uma opção para fazer isto se chama seleção progressiva, em inglês é Forward Stepwise Selection, e consiste em começar com o modelo mais simples possível e ir adicionando covariáveis ao modelo obtido no passo anterior. Então, como que funciona este algoritmo? Nós começamos com a função que tem somente um intercepto, e esse intercepto está dado pelo y barra, que é a média de todas as respostas, e que era o modelo nulo que a gente tem também definido no caso do melhor subconjunto. Este modelo não contém nenhuma variável preditora. E aí o que nós fazemos é iterar para K indo de 0 a P menos 1, essa adição de variáveis preditoras ao modelo anterior. Então, em cada etapa, para cada valor de K, o que a gente faz é considerar todos os possíveis P menos K modelos que aumentam os preditores nessa GK obtida no passo anterior com um preditor adicional.
E dentre todos esses P menos K possíveis, escolhemos aquele que tem erro estimado dentro da amostra menor. A gente denota essa função por gk mais 1 de x. Então, vejam, quando k é zero, eu vou pegar a minha função g0 de x, que eu obtive no passo 1 aqui, e eu vou adicionar a melhor variável preditora, ou seja, aquela na qual, se eu adicionar essa variável ao meu modelo, eu vou ter um erro estimado dentro da amostra que seja o menor possível. E eu vou chamar essa função obtida de g1 de x. E assim eu vou iterar esse procedimento para todos os casos, até que eu chegue a p-1. Então, a função g p-1 vai ser aquela que vai ter p-1 covariáveis. E aí, obviamente, só vai restar uma covariável, então nesse passo eu vou adicionar essa covariável que está faltando e vou obter a função gp de x. Então, uma vez que eu obtive todas essas funções entre g0 de x e gp de x, eu posso usar validação cruzada ou o método regularizado, como o critério bayesiano da informação, para escolher a melhor função dentro dessas possíveis funções que este algoritmo me retorna. Então, vejam que o número de operações que eu estou fazendo nesse algoritmo é consideravelmente menor ao número de operações que eu fazia no algoritmo do melhor subconjunto, porque em cada etapa, em vez de ter que considerar P, o número combinatório P escolhidos de a k, eu preciso considerar simplesmente P menos K modelos, e esse valor pode ser bastante menor que o número combinatório, no caso do melhor subconjunto. Então, aqui temos o gráfico comparando este método de seleção progressiva com o método de melhor subconjunto. Então, vejam que agora, para cada número de variáveis, eu tenho uma densidade bastante menor de pontinhos azuis, porque precisamente em cada etapa eu estou explorando, digamos, eu estou considerando um número bastante menor de possíveis subconjuntos com esse número de variáveis. Então, agora eu exploro bastantes menos subconjuntos, mas mesmo assim, os pontinhos em vermelho, que seriam os melhores para cada número de variáveis, essa curva de pontos em vermelho está bastante próxima da curva dos pontos em vermelho aqui, onde eu considero todos os possíveis subconjuntos. Então, possivelmente, com esta seleção progressiva, onde eu deixo de considerar alguns modelos, eu não perca tanta coisa, tanta informação do que se eu usasse a busca exaustiva ou melhor subconjunto. E este método é bastante mais econômico do ponto de vista computacional. Então, em certas situações onde a gente tem muitas covariáveis ou muitos dados, a gente precisa utilizar um método que seja mais eficiente. Comparando o BAC, a gente observa que, de fato, o BAC também é minimizado no número de 10, ou seja, no modelo que tem 10 covariáveis. Isto é o mesmo que acontecia com o método do melhor subconjunto. Então, vejam que também, como no caso anterior, a curva é bastante parecida com a curva que a gente obtém com o método do melhor subconjunto. Bom, e existe uma outra abordagem que é também do tipo gulosa, que significa que, em vez de explorar todas as possibilidades para os meus modelos, o que eu faço é tentar otimizar a última escolha. Então, assim como existe a busca, a seleção progressiva, existe também a seleção regressiva, que a ideia é eu começo com o modelo maior possível, ou seja, aquele que tem todas as covariáveis que eu tenho disponíveis, e eu retiro aquela que é pior, digamos, aquela que me faz diminuir mais o erro estimado dentro da amostra. Então, essa é a seleção regressiva,
é bastante parecido com o algoritmo anterior, só que aqui, em vez de começar com o modelo mais simples, eu começo com o maior modelo possível, ou seja, aquele que tem, em princípio, aquele que tem as P variáveis preditoras que eu tenho no meu conjunto de dados. E depois, para cada K, indo de P até 1, eu considero todos os K modelos que diminuem o número de variáveis preditoras em GK, retirando uma variável por vez. Então, vejam, quando eu começo, eu tenho a função GP, que tem as P variáveis, e eu posso retirar uma por vez. Então, eu tenho P variáveis possíveis para retirar. Então, dentro dessas P possíveis para retirar, eu vou escolher aqui me dê um modelo com um menor erro estimado dentro da amostra. E esse modelo vai ser denotado por GK-1, nesse caso GP-1 de X. E eu itero este procedimento, diminuindo o K de uma etapa para outra, até que eu chegue a K igual a 1, onde eu vou ter somente uma única variável, e aí, obviamente, eu vou simplesmente retirar essa variável e acabar obtendo o modelo nulo que eu tinha antes, o modelo que tem somente um intercepto. E depois, a última etapa é a mesma dos algoritmos anteriores. Eu posso usar ou validação cruzada ou o método regularizado, como o critério bayesiano de informação, para selecionar dentre destes modelos finais. Mas uma questão que a gente precisa observar aqui é que, em princípio, este método começa com o maior modelo possível, ou seja, aquele que tem todas as covariáveis que eu tenho no meu conjunto de dados, e isso poderia ser já de cara inviável, porque poderia ser o P muito grande em relação ao tamanho da amostra, e poderia ser que, por exemplo, o estimador de mínimos quadrados não esteja definido, não tenha um valor único. E, portanto, eu não teria uma única função, em princípio, para esse maior modelo. Então, eu poderia, talvez, começar com um subconjunto que eu ache que contém as variáveis mais relevantes. Essa poderia ser uma opção. Em vez de começar com o maior modelo possível, eu começo já com algum subconjunto, mas de certa forma é descartar a priori certas variáveis, que o que a gente então poderia fazer numa situação dessas, mas a gente faria então uma primeira seleção, descartando algumas variáveis que a gente acha que não são importantes, e a gente começa desse subconjunto menor. Mas isso já é essa seleção já não estaria baseada nos dados, senão que seria um pouco arbitrária. Mas, por esse motivo, este método de seleção regressiva, em geral, só é utilizado quando a gente tem uma situação de baixa dimensão, ou seja, o valor de P não é tão alto em relação ao valor de N. Quando a gente tem dados em alta dimensão, com P bem grande ou ainda maior que N, a gente não poderia utilizar essa seleção regressiva e a gente utilizaria, por exemplo, uma seleção progressiva. Bom, e outra vez, então, aqui nós temos a comparação entre os modelos que eu vou percorrendo quando eu uso essa seleção regressiva e os modelos, e todos os modelos no caso do método do melhor subconjunto. Então, vejam aqui outra vez que a quantidade de modelos que eu exploro com uma seleção regressiva é consideravelmente menor que a quantidade de modelos que eu estaria explorando utilizando o método de melhor subconjunto. Mas, de qualquer forma, essas duas curvas de erro, ou seja, o melhor conjunto obtido para cada número de variáveis é bastante similar ao valor do erro do melhor subconjunto quando eu faço a busca exaustiva. Então, possivelmente não exista tanta vantagem de a gente usar uma busca exaustiva como o melhor subconjunto, se a gente consegue fazer essa tarefa num tempo menor e de uma forma bastante eficiente. A gente vai ver uma comparação de todos estes métodos do ponto de vista do erro fora da amostra e dentro da amostra, como a gente viu antes. Então, outra vez,
aqui comparando o BIC, nós vemos que, como nos casos anteriores, nós podemos regularizar este erro obtido dentro da amostra para cada número de variáveis, utilizando a penalidade do BIC, e aí obter uma curva que vai ter um mínimo aqui, em alguma região, digamos, onde eu tenha um certo balanço entre o ajuste e a complexidade do meu modelo. Então, neste caso, como nos casos anteriores, o mínimo do BIC acontece com 10 covariáveis. Então, vejam aqui uma comparação das diferentes curvas de erro em relação a estes 3 métodos de seleção de variáveis que nós vimos antes. Então, nós temos a curva sólida, corresponde ao método exaustivo, a curva tracejada aqui corresponde ao método progressivo de seleção de conjuntos, e a curva pontilhada corresponde ao método regressivo. E como antes, os diferentes tipos de erro que nós podemos considerar é o erro fora da amostra, que é as curvas azuis, o erro dentro da amostra, que é a curva verde ou as curvas verdes, o viés mais o erro irredutível, ou viés ao quadrado mais o erro irredutível, que seria a curva rosa, e a variância, que seriam as curvas laranja. Então, vejamos, em relação às cores, digamos, os métodos estão bastante próximos, sobretudo em relação ao viés mais o erro irredutível e em relação ao erro dentro da amostra. Então, vejam, isso que a gente viu nos gráficos, que de fato, tanto a seleção progressiva quanto regressiva parecia obter os mesmos resultados em relação ao melhor subconjunto, de fato, a gente consegue perceber isso na curva do erro dentro da amostra. Vejam que elas estão muito próximas, tem uma pequena diferença, mostrando que a seleção progressiva e regressiva são critérios subótimos, digamos, não vão garantir que eu vou ter o melhor subconjunto, ele só é garantido com a busca exaustiva, mas a diferença é mínima, digamos, é bem pequena, e o modelo obtido com a busca progressiva ou regressiva é bastante parecida e bastante eficiente do ponto de vista do erro dentro da amostra. O mesmo acontece com o viés ao quadrado e o erro irredutível. As curvas estão bastante próximas. Vejam que aqui, no caso do método progressivo, ela está um pouquinho acima. Ou seja, significa que o método progressivo tem um pouquinho mais de viés, sobretudo aqui no meio, né? Um pouco porque nos extremos nós vimos que aí não tem muita chance, porque tem poucos modelos, tanto quando não tem covariáveis, quanto quando você adiciona todas, mas no meio a gente tem um pouquinho mais de viés no caso do método progressivo. E no caso da variância, nós vemos que é exatamente o contrário, ou seja, sobretudo em relação a esse método progressivo. Vejam que o método progressivo tem uma variância bastante menor em relação ao método exaustivo. Então, essa é uma questão que não é tão evidente quando a gente pensa num algoritmo, por exemplo, para selecionar variáveis, porque a gente pensaria que o método exaustivo, pelo fato de ele percorrer o espaço inteiro de possíveis modelos, ele deveria ser melhor, mas não é o que a gente vê quando analisa as curvas de erro. Vejam que o método progressivo é subótimo, mas ele tem uma variância menor numa grande região aqui de modelos possíveis. Então, essa diferença em variância faz com que o erro fora da amostra também seja menor. Então, vejam aqui, o método exaustivo tem um erro fora da amostra bastante maior que o erro fora da amostra do método progressivo. Aí o regressivo, ele fica um pouco acima, porque tem também uma variância aqui, em algum momento, um pouco maior. Mas o método progressivo fica bastante melhor em relação ao erro fora da amostra. Então,
ele tem um pouquinho mais de viés, mas uma variância significativamente menor. Então, isso é uma coisa que, como eu falei, não é tão evidente à simples vista, porque a gente pensaria que o algoritmo exaustivo seria melhor, pelo fato de percorrer o espaço inteiro e de eu ter certeza que aquele modelo que eu escolhi é o ótimo, mas a gente pode, nessa busca exaustiva, no fato de ter que percorrer o espaço inteiro, termos uma variância muito alta. Isso é contraproducente do ponto de vista do erro fora da amostra. Então, se vocês lembram, esses dois gráficos que a gente viu numa das aulas anteriores, quando a gente viu a decomposição do erro em viés e variância, lembram que no caso de um modelo simples, ou seja, a vantagem de eu escolher um modelo simples é que eu posso ter uma variância menor, eu tenho espaço de busca menor, então a minha variância, a minha chance de ficar variando muito, de ter muita variabilidade ao redor da minha melhor função que eu gostaria de escolher, é menor. Então, a variância acaba sendo menor. Mas o custo disso, o custo de ter um modelo muito simples, é que eu posso ter um viés, aqui um viés ao quadrado, digamos, maior, ou seja, eu posso estar bastante longe da minha função objetivo. Por outro lado, se eu escolho um modelo mais complexo, um modelo maior que tenha maior flexibilidade e, portanto, um conjunto maior de funções candidatas, eu posso ter um viés ao quadrado menor, ou seja, maior chance de aproximar bem a minha função objetivo f, mas, por outro lado, vou acabar tendo uma variância bem maior, ou seja, o meu método vai variar muito quando eu mudo a amostra e aí eu vou ter menos confiabilidade, digamos, nas minhas estimativas em relação a essa função g barra, que seria a melhor dentro dessa classe. Então, esse é um gráfico que a gente viu numa das aulas, comparando o que acontece com o modelo mais simples e com o modelo mais complexo. Mas o que a gente viu no gráfico anterior, nas curvas de erro anterior, é que esse mesmo comportamento pode acontecer ainda no mesmo modelo, mas com diferente método de busca daquela função ótima, digamos, diferente algoritmo ou método de estimação. Então, aqui seria o caso de termos o mesmo espaço de funções, como, por exemplo, as funções lineares com diferentes subconjuntos, o espaço de modelos, o modelo considerado é o mesmo, mas o que eu estou mudando é o tipo de algoritmo que eu estou utilizando para encontrar a minha função estimada. Então, no caso do algoritmo guloso, que seria tanto a busca regressiva quanto progressiva, no qual a gente, em vez de procurar todos os possíveis subconjuntos, a gente tenta simplesmente otimizar a etapa anterior do algoritmo, eu teria talvez um viés um pouquinho maior, como a gente viu nas curvas, mas eu tenho uma redução na variância, porque o meu algoritmo é um pouco mais econômico na busca dessa função ótima. Então, vejam, o fato de eu utilizar um algoritmo subótimo, como os exemplos que a gente viu da busca progressiva ou regressiva, então pode incrementar um pouquinho o viés, mas pode reduzir bastante a variância. E isso pode ser vantajoso para a nossa situação. Por outro lado, o algoritmo exaustivo, que seria aquele que tenta percorrer o espaço inteiro, possivelmente vai ter um viés menor, porque precisamente eu vou procurar melhor pela função ótima, mas eu posso ter, o preço disso pode ser uma alta variância e pode acabar não compensando a diminuição no viés. Então, às vezes, os algoritmos subótimos têm a vantagem de ser computacionalmente mais eficientes, mas além disso, tem uma vantagem que pode ser medida no caso do erro esperado fora da amostra, que é o que nos interessa minimizar. Bom, então a gente viu até agora alguns algoritmos para seleção de variáveis
utilizando o método basicamente de mínimos quadrados. Então, o que a gente fez foi utilizar mínimos quadrados, mas fazer diferentes buscas no espaço dos subconjuntos possíveis, né, de variáveis preditoras. Agora, a gente vai ver uma abordagem que é um pouquinho diferente. Esta abordagem tem a ver com regularização, que também está relacionado com o BIC, digamos, com o critério bayesiano da informação, onde a gente adiciona um termo de penalidade ao nosso erro estimado dentro da amostra, com o objetivo de aproximar esse erro fora da amostra a partir do nosso erro dentro da amostra, que é aquele que a gente consegue calcular. Então, disso se trata a regularização, digamos, eu vou adicionar ao meu erro dentro da amostra uma função que regularize esse erro de forma que eu possa aproximar melhor o erro fora da amostra. Mas a gente pode olhar também esta regularização de um outro ponto de vista. A gente pode olhar a regularização como uma restrição no conjunto de possíveis funções, digamos, em vez de ter um modelo totalmente irrestrito, onde eu não coloco nenhuma condição, eu vou restringir esse conjunto a um determinado subconjunto de possíveis parâmetros. E a isso nos referimos quando a gente fala de conjunto de funções restrito. Então, no modelo restrito, em vez de deixarmos os valores de beta, né, aqui o beta sem intercepto, porque em geral o intercepto não é considerado nessa regularização, então, em vez de deixarmos esses valores de beta variar livremente em RP, nós adicionamos uma restrição no conjunto de funções. Nós vamos colocar alguma condição nesse conjunto de possíveis vetores. Por exemplo, uma das funções restritas, um dos conjuntos restritos mais conhecidos é aquele que usa a ideia da penalidade do tipo Rich. O que é isso? Então, lembrem do modelo linear que a gente escrevia dessa forma. Aqui, vejam, eu estou colocando explicitamente o intercepto porque eu não quero restringir o valor do meu intercepto. Em geral, eu vou deixar o intercepto de fora. Então, eu estou escrevendo dessa forma mais longa, aqui considerando x sem essa variável adicional constante igual a 1, então o vetor que tem somente p componentes. Então, eu escrevo essa função linear como beta 0 mais x transposto beta, onde beta 0 é um valor nos números reais e o beta é um vetor em RP. E o que eu adicionei a esse conjunto? Eu adicionei uma restrição aqui na norma 2 desse vetor. Então, eu estou pedindo que, além do beta ser um vetor em RP, ele tenha uma norma 2 ao quadrado menor ou igual que um certo valor R. Então, veja, eu não estou permitindo que esse vetor beta varie livremente em todos os possíveis valores reais, senão que ele precisa satisfazer essa restrição aqui. Então, aqui é um conjunto de funções restrito, porque agora eu não vou permitir qualquer valor de beta, senão que eu vou escolher somente um vetor que tenha essa condição, que a norma 2 ao quadrado seja menor ou igual a R. Então, o que é essa norma 2 ao quadrado? Só para lembrar, se eu tenho esse vetor beta com p componentes, a norma 2 de um vetor é simplesmente a raiz quadrada da soma sobre todas as componentes do valor absoluto da componente ao quadrado. Então, quando eu uso aqui na expressão a norma 2 ao quadrado, significa que eu elevo tudo isso ao quadrado e, portanto, a minha raiz quadrada aqui cancela, né? Então, portanto, a norma 2 do vetor beta ao quadrado é simplesmente o que está dentro da raiz quadrada, ou seja, a soma das componentes do meu vetor ao quadrado. E o que essa norma 2 representa, digamos? No espaço euclidiano usual, quando a gente tem um vetor, por exemplo, com duas componentes, aqui um beta 1 e um beta 2, e a gente tem um vetor beta aqui que é representado por um vetor, digamos, um pontinho que tem duas componentes, a norma 2 desse vetor
representa exatamente o comprimento do vetor. Então, esse círculo aqui corresponde a todos os vetores que têm norma 2 menor ou igual que raiz de R. Vejam que na minha restrição estou colocando que a norma 2 ao quadrado seja menor ou igual a R, então eu posso passar esse quadrado como raiz para a direita aqui, então a norma 2 do meu vetor seria menor ou igual que a raiz de R. Bom, os pontos que estão exatamente na borda aqui dessa circunferência são os pontos que têm norma 2 igual a raiz quadrada de R. E todos os pontos que estão dentro vão ter norma 2 menor ou igual que a raiz quadrada de R. Então, os vetores beta que eu estou considerando aqui neste conjunto restrito seriam os vetores que pertencem a essa circunferência. Então, se eu defino esse conjunto de funções restrito, como que eu posso escolher a melhor função, aquela melhor função do ponto de vista preditivo, como fazíamos antes? Eu vou usar basicamente o mesmo critério que eu usava no caso de mínimos quadrados, só que agora vou escolher um vetor que satisfaça a restrição, ou seja, que esteja na minha família. Então, se eu tenho essa família de funções, de todas as funções lineares que tem um certo vetor beta que tenha uma norma 2 ao quadrado menor ou igual a R, neste modelo nós vamos querer escolher a função g que minimize o erro estimado dentro da amostra. Isso igual ao que a gente fazia no caso de mínimos quadrados, sem nenhuma restrição, mas a questão é que agora eu só posso escolher uma função g que esteja nesta possível família de funções, não é qualquer função g, como no caso de mínimos quadrados. Então, isto é equivalente, a gente pode ver que escolher uma função g que minimize o erro estimado dentro da amostra é equivalente a escolher um vetor que minimize este erro regularizado, ou seja, o erro estimado aqui, Rich, é definido como a soma dos quadrados dos erros dentro da minha amostra, ou seja, a média desses quadrados dos erros, mais um lambda vezes a norma 2 ao quadrado. Ou seja, isto é uma coisa que está um pouco fora do escopo do nosso curso, mas é possível mostrar que o problema de escolher uma função g aqui nessa família de funções que minimize o erro aqui, o erro estimado dentro, é equivalente a escolher um beta que minimize essa função regularizada, onde eu adicionei ao meu erro dentro da amostra um termo de penalidade. E, obviamente, essa constante lambda aqui vai ser uma constante que vai depender do valor do R, porque precisamente nessa equivalência, senão esses dois problemas não seriam equivalentes. Então, o valor de lambda vai depender do valor do R e dos dados que eu tiver, mas isso não é tão importante. O importante é que, em geral, a gente acaba utilizando esse segundo critério. Então, pensando numa família de funções restritas desta forma, mas a gente acaba utilizando esse critério de minimizar o erro regularizado para um certo valor de lambda que seja maior ou igual a zero. Vejam que quando lambda é zero, se o lambda for exatamente igual a zero, significa que eu estou minimizando o erro estimado dentro da amostra. E lambda igual a zero é equivalente a pensar que o R aqui é infinito. Ou seja, na prática, eu não coloco nenhuma restrição nesse caso e eu tenho o estimador de mínimos quadrados que eu tinha antes. Então, em geral, a gente utiliza um valor de lambda maior que zero, que equivale a ter um valor de R aqui menor que infinito e de fato, uma restrição no conjunto de possíveis funções. Então, este método é conhecido como regressão Rich, ou seja, a penalidade na norma 2 é conhecida como a penalidade Rich e, portanto, este método de
estimação e de regularização do meu erro dentro da amostra é conhecido como método de regressão Ridge. Do ponto de vista da otimização do meu erro dentro da amostra, a gente teria a seguinte situação. Suponhamos que essa superfície aqui está denotando a superfície do erro estimado dentro da amostra para qualquer valor de beta 1 e beta 2. Aqui estamos desenhando a situação em que eu tenho somente dois parâmetros, né? Beta 1 e beta 2. E suponhamos que essa superfície aqui é a superfície do erro estimado dentro da amostra. Então, nós vimos que o erro estimado dentro da amostra é uma função convexa do beta. Então, portanto, eu teria uma função mais ou menos desse tipo, né? Aqui é somente uma representação, mas digamos que eu teria uma superfície que seria convexa. E numa situação de estimação por mínimos quadrados, eu simplesmente escolheria o ponto aqui de mínimo, ou seja, aquele ponto, aquele beta 1, beta 2, que minimiza esse erro estimado dentro da amostra. Mas numa situação regularizada, ou seja, com restrição, eu não estou minimizando essa função em todo o espaço, senão que eu estou me restringindo a um conjunto de possíveis valores de beta. Neste caso, de beta 1 e beta 2, que é, por exemplo, o conjunto aqui de vetores, beta 1 e beta 2, que tem uma norma 2 menor ou igual que a raiz quadrada de R. Então, esse pedaço do meu domínio está representado por esse quarto aqui do círculo, porque eu estou desenhando somente um quadrante aqui de todos os possíveis valores de beta 1 e beta 2. Então, é como se eu estivesse minimizando essa superfície, mas somente nestes pontos, ou seja, imaginem um corte dessa superfície, como ficaria um corte dessa superfície se eu usasse somente este pedacinho do domínio, e como eu poderia minimizar essa função, qual seria o valor de mínimo, qual seria o valor de beta aqui, de beta 1 e beta 2, que me daria o mínimo dessa superfície somente neste pedacinho de espaço, na verdade no círculo completo, que é o que corresponde ao conjunto de possíveis betas. Bom, então, esse desenho que a gente viu no slide anterior, a gente pode ver também considerando as curvas de contorno da superfície. O que são essas curvas de contorno? São essas curvas que estão desenhadas aqui no plano, no domínio, né, de beta 1 e beta 2, que são as curvas que correspondem a um valor constante da minha superfície. Então, cada curva aqui tem o mesmo valor da superfície. Então, veja, eu tenho um mínimo que estaria aqui no centro, é o valor mínimo dessa superfície, e depois, em cada uma dessas curvas, a minha superfície aqui tem exatamente o mesmo valor. Vejam que a cor está representando também a altura, né? Então, quanto mais perto do vermelho, mais perto dos extremos, maior é o valor da minha função. E quanto mais perto do azul, menor é o valor da minha função. Então, essa é uma forma interessante de representar os valores de uma superfície, que estaria representada aqui em 3 dimensões, no plano, digamos. Vejam, o que eu estou vendo aqui no desenho da direita é exatamente o que está representado aqui em perspectiva, em 3 dimensões, no plano aqui de beta 1 e beta 2. Então, vejam, eu estou querendo, esse ponto do centro, seria o estimador de mínimos quadrados, ou seja, é aquele ponto, beta, é aquele vetor, que minimiza o erro estimado dentro da amostra. Mas como eu estou numa situação com restrição, eu estou querendo minimizar essa superfície aqui, nessa região. Então, eu só posso considerar valores de beta que estejam nessa região rosa aqui. Então, que vetor eu vou escolher? Bom, vejam que quando eu fico mais perto do azul, né, mais perto desse ponto, quando eu vou na direção do ponto de mínimo global, as minhas curvas aqui de contorno vão ficando mais perto do azul, vão diminuindo o valor da minha função. Então,
possivelmente o valor ótimo dentro desse conjunto rosa esteja por aqui, ou seja o ponto onde a minha superfície é, de certa forma, tangente ao meu conjunto de restrição. E é exatamente isso o que acontece e o que a gente vê nesta imagem. O ponto, o vetor que eu vou escolher com o método penalizado, REACH, ou seja, com o método regularizado, onde eu estou adicionando uma restrição ao conjunto de possíveis valores de beta, é exatamente esse ponto onde a curva de contorno aqui da minha superfície é tangente com o meu conjunto de restrições. Então, esse seria o vetor escolhido pelo método REACH e esse seria o vetor escolhido pelo método de mínimos quadrados e restrito. Vejam que, como aqui estou restringindo a norma 2, então esse vetor beta chapéu REACH aqui tem uma norma 2 consideravelmente menor que o beta que eu escolheria com o método de mínimos quadrados. Mas, se eu tivesse uma situação como a que está aqui à direita, onde o conjunto de restrições aqui, ou seja, o conjunto de possíveis valores de beta inclui o mínimo global da minha superfície, ou seja, o ponto de mínimo global está dentro da minha região de restrição, então, obviamente, o vetor que eu vou escolher com o método regularizado, né, e com o método restrito, no modelo restrito, vai ser exatamente o mesmo vetor que eu escolheria pelo método de mínimos quadrados, simplesmente porque esse vetor de mínimos quadrados tem uma norma 2 ao quadrado menor que R, ou seja, está dentro da região da minha restrição. Então, obviamente, essa restrição vai fazer algum efeito quando esse valor de R for bastante menor que a norma 2 ao quadrado do beta chapéu que eu escolheria por mínimos quadrados. Senão, não vai fazer nenhuma diferença e vou acabar escolhendo o mínimo global da minha superfície. Então, resumindo, no método de mínimos quadrados regularizados com a penalidade REACH, a gente quer escolher, se a gente define uma família de funções candidatas que tem uma restrição na norma 2 dos parâmetros beta, e a gente quer escolher aquele parâmetro que minimize esse erro estimado dentro da amostra regularizado com uma penalidade que depende da norma 2 desse vetor. Então, lembrando que era a solução de mínimos quadrados, no caso sem restrição, no caso em que tinha solução, digamos, em que essa matriz X transposta X era invertível, porque as colunas da matriz X eram linearmente independentes. Então, nós sabemos que quando tem esse método de mínimos quadrados tem uma solução, essa solução está dada por essa expressão aqui. Então, o beta chapéu pode ser calculado explicitamente como a matriz X transposta X a menos 1, vezes a matriz X transposta, vezes o vetor de respostas Y. Então, o que acontece com o método de regularização, ou seja, com o beta que minimiza agora essa função regularizada? Será que existe uma fórmula também explícita para calcular? Bom, de fato, existe. No caso da penalidade REACH, nós podemos encontrar esse beta chapéu REACH, esse beta estimado a partir da minimização desse critério, a partir dessa fórmula aqui. Então, ele seria a matriz X transposta X mais um lambda vezes a matriz identidade, digamos, de dimensão P, que tem somente uns na diagonal e 0 fora da diagonal. Então, toda essa soma a menos 1. Então, em vez de inverter a matriz X transposta X, eu vou inverter a matriz X transposta X mais lambda vezes essa matriz identidade a menos 1. E toda essa matriz invertida aqui vai multiplicar, como antes, a matriz X transposta vezes o vetor de variáveis resposta.
Então, uma particularidade deste método Ridge é que a inversa dessa matriz x transposta a x mais lambda vezes a matriz de identidade sempre existe se lambda for positivo. Então, mesmo no caso em que x transposto x não é invertível e eu não teria uma solução única para o método de mínimos quadrados, se eu utilizar um lambda positivo, eu vou conseguir inverter esta matriz e ter uma fórmula explícita para o estimador beta com o método de penalidade Ridge, ou seja, com aquele beta que minimiza o erro estimado dentro da amostra mais a penalidade na norma 2 do vetor. Então, essa é uma característica bastante interessante porque sempre eu vou conseguir calcular esse estimador pelo método Ridge. Então, vamos voltar um pouquinho no exemplo que a gente viu no início da aula e que a gente considerou também na aula anterior, sobre esses dois modelos que a gente tinha, o G1 com somente as funções constantes e o modelo G2 com as funções lineares. Então, vamos comparar agora o que acontece com o valor do viés ao quadrado e da variância no caso das funções lineares e no caso das funções lineares, mas com uma restrição do tipo Ridge, como a gente está vendo. Então, vejam que se eu fizer o mesmo que nós vimos antes, considerando 100 amostras diferentes de 2 pontos, né, nós obtínhamos este gráfico com as diferentes retas obtidas. Mas quando eu adiciono uma penalidade do tipo Ridge, eu obtenho este gráfico da direita. Ou seja, agora, vejam, as minhas retas, elas têm uma certa variabilidade, como no caso da esquerda, mas vejam que agora eu não tenho estas retas, por exemplo, que tem uma pendente negativa muito grande, ou estas, ainda assim, que tem uma pendente negativa muito grande, ou ainda aquelas que têm uma pendente positiva muito grande. O fato de eu restringir a norma 2, que aqui seria o módulo, né, o módulo ao quadrado do coeficiente beta 1, faz com que as minhas retas, as retas obtidas nessas amostras de tamanho 2, agora fiquem com uma pendente bastante mais reduzida em questão de valor absoluto, ou seja, elas vão ficar mais perto de ser constantes do que no caso da esquerda, mas ainda assim não chega a ser o modelo constante, porque vejam que aqui neste caso, por exemplo, ela está bem perto da reta barra, né? Que não tem nada a ver com uma reta constante. Então, este é o caso das estimativas que a gente obteria em amostras de tamanho 2 no modelo Sherridge aqui, onde a gente restringe a pendente àqueles modelos que têm pendente ao quadrado, em valor, né, valor absoluto da pendente ao quadrado menor ou igual que um certo valor R. Então, do ponto de vista do viés e da variância, né, no caso das funções lineares sem nenhuma restrição, nós tínhamos este gráfico da esquerda, onde nós tínhamos a função g barra, e nós tínhamos uma variabilidade bastante grande, que fazia com que o modelo linear tivesse um erro quadrático médio muito alto em relação às funções constantes. Vamos ver o que acontece com este espaço de funções, esta família de funções G-Rich. Então, no caso das funções lineares, nós tínhamos um viés ao quadrado de 0,21 e uma variância de 0,69. No caso das funções com uma restrição do tipo Ridge, a gente obtém um viés ao quadrado de 0,34 e uma variância de 0,38. Ou seja, vejam que eu tenho um viés ao quadrado um pouquinho maior que o viés ao quadrado do modelo linear sem restrição, mas a redução em variância é expressiva, ou seja, eu acabo tendo um erro quadrático médio, ou seja, uma soma dessas duas componentes bastante menor que se eu uso um modelo linear sem nenhuma restrição. Então, a gente vê aqui realmente a vantagem de a gente considerar um modelo restrito,
que é equivalente a considerar um critério com penalidade, por exemplo, do tipo REACH, no caso em que nós temos um conjunto de dados bastante pequeno em relação ao modelo usual, digamos, em relação ao modelo linear, o nosso conjunto de dados aqui com 2 pontos é muito pequeno. Então, aí vale a pena considerar modelos restritos, porque em relação também à família de funções constantes, este modelo acaba tendo um viés bastante menor. Lembrem que as funções constantes tinham um viés ao quadrado de 0,5. Então, o viés, neste caso, fica entre os dois modelos, mas a variância fica bastante menor que o modelo de irrestrito aqui. Bom, e agora vamos ver um outro tipo de regularização. A gente viu a regularização do tipo REACH, que restringe o conjunto de possíveis funções considerando a norma 2, mas essa não é a única possibilidade. Existe uma outra abordagem que se chama laço, que utiliza uma restrição baseada na norma 1 do vetor. Então, aqui, o meu espaço de funções restringido seria o conjunto de funções lineares, como antes, só que agora eu vou restringir a norma 1 desse vetor beta, colocando um valor aqui majorante, ou seja, eu vou considerar todas as funções lineares, mas tais que a norma 1 desse vetor de coeficientes é menor ou igual a um certo valor R. Então, neste modelo, como antes, a gente gostaria de escolher uma função g nesse espaço restrito que minimize o erro dentro da amostra. Mas nós podemos ver que escolher uma função g nesse espaço, minimizando o erro dentro da amostra, é equivalente a escolher um vetor beta que minimize o erro dentro da amostra, mas o erro regularizado. Então, o erro que consiste no erro estimado dentro da amostra, no qual eu adiciono uma penalidade que depende da norma 1 do meu vetor, aquela mesma norma na qual eu estou colocando essa restrição aqui. Então, como antes, esse valor de lambda que eu coloco na restrição, ele depende do valor de R, que eu quiser restringir aqui o meu espaço, e também depende da amostra, mas como eu falei antes, em geral a gente vê estes dois problemas de forma equivalente, ou seja, eu posso ver a estimação com o método laço, pensando que eu estou tendo uma família de funções restringida, na qual eu estou restringindo a norma 1 do meu vetor, ou eu posso ver esse método como sendo um método que vai escolher um vetor beta sem nenhuma restrição aqui, mas minimizando uma função diferente da de mínimos quadrados, ou seja, uma função que é composta pelo termo de mínimos quadrados mais uma regularização, uma função de penalidade. Então, é equivalente considerar qualquer uma das duas abordagens. Então, o método obtido desta forma é conhecido como regressão laço. O termo laço vem do inglês, que significa Least Absolute Shrinkage and Selector Operator, e nós vamos ver por que ele tem essa palavrinha de selector no nome, porque de fato é um método que vai possibilitar também fazer seleção de variáveis, que é o que a gente viu no início. Em geral, a penalidade do tipo REACH não é boa para fazer seleção de variáveis, ou seja, é uma penalidade que nos permite diminuir a variância, como a gente viu, e, portanto, diminuir o erro fora da amostra, mas ela não é boa do ponto de vista de selecionar algumas variáveis, ou seja, eu não vou conseguir vetores estimados que tenham alguns valores iguais a zero, que significaria deletar algumas variáveis do meu modelo. Mas isso não acontece com o método laço. Nós vamos ver que o laço, pela natureza dele de ter como regularização a norma 1,
ele vai fazer com que alguns coeficientes sejam iguais a zero e, portanto, eu possa selecionar variáveis. Por isso que no nome ele tem esse de selector operator. Então, só especificando aqui o que é a norma 1, então a norma 1 do vetor beta é a soma dos valores absolutos de cada componente, então vejam a diferença com a norma 2. Lembrem que a norma 2 ao quadrado, que eu utilizava na definição do espaço de funções com a penalidade Rich, tinha a soma das componentes ao quadrado, ou seja, do valor absoluto das componentes ao quadrado, mas a norma 1 é simplesmente a soma dos valores absolutos. Então, como será o espaço de vetores possíveis com esta restrição? Então, em geral, a forma desse conjunto tem uma forma aqui de losango, digamos, como essa figura que a gente vê aqui. Cada ponto que está dentro dessa região rosa, este ponto corresponde a um vetor que tem norma 1 menor ou igual a R. Ou seja, em particular, os pontos que estão na borda, né, dessa figura são os pontos que têm norma 1 exatamente igual a R. E esta figura é significativamente diferente da região de restrição que a gente tinha com o método Rich. Lembram que com o método Rich, pelo fato de usarmos uma restrição na norma 2, nós tínhamos uma circunferência. Aqui nós temos esta figura que agora tem certas pontas aqui, já não é mais suave, senão que ela tem essas quinas, né, nos eixos. Então, essa característica deste conjunto de restrição vai permitir que a gente possa fazer uma seleção de variáveis utilizando este método de regularização laço. Então, como no caso que a gente viu da minimização do erro estimado dentro da amostra com a regularização Rich, no caso do laço, nós teríamos a mesma situação. Suponhamos que nós temos essa superfície, então essa superfície corresponde ao erro estimado dentro da amostra para qualquer vetor beta, e eu tenho aqui a minha região de restrição, que é olhar, por exemplo, um pedacinho aqui, um quadrante desse gráfico. Então, eu estou olhando somente uma parte aqui dessa figura. Então, a ideia seria, no método laço, minimizar essa curva, essa superfície aqui, mas somente considerando vetores que estão nesta região rosa. Então, fazendo um corte aqui dessa superfície, de tal forma que eu possa considerar somente pontos dentro dessa região. A ideia é a mesma que no caso do Rich, o que muda é a restrição que eu tenho no domínio dos meus vetores beta. Então, olhando agora as curvas de contorno que eu tenho neste caso, então, no caso da superfície, eu tenho as mesmas curvas de contorno, porque isso não mudou, digamos, o erro estimado dentro da amostra não mudou, é o mesmo que no caso do Rich, o que muda é a região de restrição para os meus vetores. Então, vejam, como no caso do Rich, o vetor que eu vou escolher com o método laço vai ser aquele que esteja na borda, digamos, da minha região de restrição, de tal forma que a curva de contorno seja tangente à minha região aqui de restrição. É o mesmo que acontecia no caso da restrição por Rich. Então, esse vai ser o meu beta escolhido com esta restrição. Então, veja, aqui eu tenho o ponto que eu escolheria com o método de mínimos quadrados. Neste caso, estaria bem definido, porque eu teria um único beta. E este seria o ponto que eu escolheria com o método laço, que ele vai ter, obviamente, uma norma 1 bastante menor que a norma 1 desse vetor beta chapéu, porque a região de restrição aqui não contém esse beta chapéu por mínimos quadrados. Na situação da direita, eu tenho uma região de restrição que contém o mínimo global da minha superfície, ou seja, o beta chapéu
pelo método de mínimos quadrados, tem uma norma 1 aqui que é menor que o R, que eu estou utilizando como restrição. Então, obviamente, nesta situação, o beta chapéu do método laço vai ser exatamente igual ao beta chapéu do método de mínimos quadrados. Então, resumindo, no método de mínimos quadrados regularizados pelo método do laço, eu quero escolher um vetor beta que minimize este erro estimado dentro da amostra, regularizado por um termo que é um produto de um coeficiente lambda vezes a norma 1 desse vetor. Em geral, este problema não tem uma solução analítica, como tem o caso do método Rich, que a gente viu que tem uma fórmula que a gente consegue calcular sempre para obter o estimador pelo método Rich. Nesta situação, nós não temos uma solução analítica, mas as soluções são aproximadas e estão baseadas em otimização convexa, porque lembrando que o erro estimado dentro da amostra era uma função convexa do meu vetor, então as funções convexas em geral são fáceis de minimizar, e quando eu adiciono esse termo de penalidade aqui, lambda vezes a norma 1 também é uma função convexa, então essa soma acaba sendo também uma função convexa e existem alguns algoritmos de otimização que me permitem encontrar qual seria o beta que minimiza essa função regularizada. Então, comparando os métodos Rich e Lasso, a gente vê a seguinte situação. Suponhamos uma outra situação com uma outra superfície, então aqui as curvas de nível são um pouquinho diferentes. Aqui nós temos o mínimo global dessa superfície, que seria o estimador de mínimos quadrados, pensando que essa superfície é de fato o erro estimado dentro da amostra, sem nenhuma penalidade, mas quando eu adiciono a penalidade, isso é equivalente a minimizar essa superfície na restrição da minha família, ou seja, considerando vetores beta que estão nesta região rosa. Então, suponhamos que eu tenho o meu estimador de mínimos quadrados aqui e eu tenho a minha região da minha restrição. Então, como nós vimos, o vetor escolhido pelo método laço vai ser aquele onde a minha curva de nível da minha superfície fica tangente com essa região de restrição. E nesta situação, que é bastante usual, digamos, na prática, este ponto é exatamente um ponto que está sobre um dos eixos. Então, vejam, aqui são os eixos, aqui seria o ponto 0, 0. Então, esse ponto aqui vai ter componente beta 2 exatamente igual a 0, porque esse ponto está sobre os eixos. Então, quando a gente fala que o método laço consegue fazer seleção de variáveis, estamos nos referindo a isso, que algumas das componentes do vetor estimado vão ser exatamente iguais a 0. Então, isso que vai acontecer nesta situação. Esse ponto escolhido pelo método laço vai ter componente beta 2 igual a 0, o que significa que a variável correspondente a esse coeficiente não é relevante para predizer a variável resposta, ou pelo menos não é tão relevante dentro do conjunto de variáveis que eu tenho disponíveis, sempre considerando que o modelo que eu estou escolhendo pode ser um modelo aproximado, digamos, é uma aproximação dessa função objetivo. Então, em princípio, não podemos dizer que não é relevante, mas dentro dos modelos que eu estou considerando, essa variável seria menos relevante, por isso é que esse coeficiente é igualado a 0. Mas na situação da estimação pelo método Rich, como a gente tem uma circunferência, digamos, um círculo como região de restrição para os meus vetores, o meu beta escolhido com o método Rich vai ser um ponto aqui no qual a minha curva de nível vai ser tangente à minha região de restrição. E vejam que neste ponto, nenhuma das coordenadas, nem beta 1 nem beta 2, são iguais a 0.
ou seja, o método Rich não vai igualar em geral a zero os coeficientes das minhas variáveis. Portanto, ele não é um bom seletor de variáveis, digamos, não é um método bom para fazer seleção de variáveis. Pelo contrário, o laço é bastante utilizado para fazer essa seleção de variáveis. Então, em vez de utilizar os métodos de busca exaustiva ou seleção progressiva ou regressiva, a gente pode utilizar uma regularização com uma norma 1, como por exemplo no caso do laço, para fazer seleção de variáveis e escolher somente um subconjunto menor de covariáveis para o nosso modelo. Então, voltando ao exemplo onde a gente comparava o modelo linear agora com o modelo laço, veja o que acontece aqui. Nós temos, como antes, as funções lineares aqui com sua variabilidade e à direita as funções escolhidas com o método laço nessas 100 amostras com 2 pontos. Então, vejam o que acontece aqui. Vejam que, diferentemente do que acontecia no caso do método Rich, aqui, muitas vezes, eu tenho retas que têm pendente exatamente igual a zero. E isso é o que nós estávamos falando antes. O método laço, ele consegue fazer seleção de variáveis. Então, aqui, como eu estou penalizando somente a pendente da minha reta, é a única variável que ele pode, é a única coordenada, digamos, que ele pode igualar a zero. Então, isso vai equivale a eu obter uma função constante e, portanto, uma reta horizontal. Então, vejam que algumas vezes as retas não são horizontais, como no caso em que elas cruzam aqui, ou seja, onde a aproximação fica bastante boa com a minha função objetivo, mas muitas outras vezes eu acabo obtendo funções constantes. Então, vejam que aqui, essa função, esse conjunto de funções de laço, ele é o meio termo entre o espaço de funções constantes e o espaço de funções lineares, o G1 e o G2 que a gente definiu no início. Então, em relação à decomposição do erro em viés e variância, nós tínhamos, no caso linear, um viés ao quadrado de 0,21 e uma variância de 0,69. No caso do método laço, nós acabamos tendo um viés ao quadrado de 0,39, que é um pouco maior que o viés da regressão Rich, mas uma variância de 0,28, bastante baixa e bastante menor que a variância do modelo linear sem nenhuma restrição. Então, considerando as 4 famílias possíveis que a gente viu neste exemplo, então a G1, que eram as famílias constantes, nós vimos que o erro fora da amostra era 0,75, ou seja, a soma do viés ao quadrado mais a variância era igual a 0,75. No caso da família G2 de funções lineares, este erro era de 1,9. No caso da família com uma restrição do tipo Rich, esse erro baixou para 0,72, então vejam, menor ainda que o erro que a gente tinha com as funções constantes. E no caso da família com uma restrição do tipo laço, ou seja, uma restrição na norma 1, este erro é ainda menor, igual a 0,67. Então, vejam como, do ponto de vista preditivo e do ponto de vista do erro fora da amostra, é bem vantajoso a gente considerar um modelo restrito, ou seja, ou pensarmos que a gente tem um modelo onde a gente adiciona uma restrição, seja na norma 2 ou na norma 1, ou pensarmos que a gente está fazendo a minimização do erro dentro da amostra com uma penalidade, ou seja, com uma regularização. Então, as duas formas de olhar estes problemas são equivalentes. Então, a gente pode ver estes métodos como fazendo uma busca no espaço restrito de funções ou fazendo uma busca no espaço completo, mas de um critério diferente. Em vez de ser o erro estimado dentro da amostra, é o erro estimado com uma regularização. Bom, e para finalizar esta aula e simplesmente
mencionando outras possíveis funções de regularização, nós temos um método que se chama ElasticNet, e ele faz uma combinação dos dois tipos de penalidade que a gente viu antes. Então, o ElasticNet é simplesmente, outra vez, um modelo linear, onde eu vou colocar uma restrição que depende tanto da norma 1 do meu vetor, como da norma 2 ao quadrado. Então, eu pego um valor de alfa, qualquer valor alfa entre 0 e 1, e eu faço uma combinação convexa da norma 1 do vetor e da norma 2 ao quadrado, utilizando esse peso alfa. Então, a restrição consiste em que essa combinação seja menor ou igual que R. Então, é um método similar ao anterior, o que muda é o tipo de penalidade. Então, outra vez, eu posso ver esse problema como o problema de minimizar o erro dentro da amostra de uma função que esteja neste espaço restrito, ou eu posso ver o problema como sendo a minimização de um erro regularizado, ou seja, o erro dentro da amostra ao qual eu adiciono uma penalidade que depende agora da minha restrição, que é essa combinação entre a norma 1 e a norma 2 ao quadrado. Outra vez, o lambda aqui é um valor maior ou igual a zero, que depende do R que eu usar aqui na minha restrição e da amostra que eu tiver. Mas, em geral, esta estimação é feita para diferentes tipos de lambda e o melhor valor de lambda é escolhido por validação cruzada, por exemplo. Então, este método de regularização é conhecido como regressão ElasticNet. Então, em relação à área de restrição, a gente tem agora uma combinação da norma 1 e da norma 2, que estavam definidas desta forma. A gente viu tanto no caso do REACH como no caso do laço, que a gente usava essas duas normas. E agora a minha região de restrição tem essa forma aqui. Então, vejam aqui uma figura que está no meio entre o círculo, que era a norma 2, e o losango, que é a região do laço. Então, aqui porque eu estou utilizando um valor de alfa exatamente igual ao meio. Então, essa figura, ela está entre o losango e o círculo. Se eu utilizar um valor que tem um peso maior aqui na norma 2 ao quadrado, eu vou estar mais perto do círculo. E se eu utilizar um valor que der mais peso à norma 1, eu vou estar mais perto de um losango. A característica interessante desta figura é que nas pontas, aqui nos eixos, ainda ela é não diferenciável, ou seja, ela acaba em ponta nesses eixos. E, portanto, tem a mesma propriedade do laço de selecionar variáveis, ou seja, de escolher parâmetros que possam ter alguns coeficientes iguais a zero. Ela não é uma penalidade tão utilizada, eu acho, na prática, mas ela está disponível no R, assim como o laço e o REACH, porque, de certa forma, o laço, o critério do laço e o do REACH são casos particulares deste ElasticNet. Observem que se eu fizer o alfa igual a 1, eu obtenho a penalidade do laço. E se eu fizer o alfa igual a 0, eu obtenho a penalidade do método REACH. Então, essa é outra opção de método de regularização, combinando as duas penalidades que a gente viu anteriormente.